Isso nós temos que, depois de uma outra oportunidade, trabalhar mais esse assunto para vocês verem o que produz realmente os frutos do Espírito. Então, você com o Espírito Santo dentro de você, o que mais nós precisamos é domínio próprio, sabe? Domínio próprio com as situações. O domínio próprio, o que fazer. Mas a minha pergunta é, nós lemos Tiago, e eu digo para vocês que só existe uma forma de controlar a língua. Marque isso aí depois da resposta. Só existe uma forma de controlar a língua. Não, eu conheço um monte de mudo que é fofoqueiro. Agora, pastor, quando você está fazendo todo mundo pensar nisso aí, Sim, senhor. quando o senhor falava, começou toda essa história, o senhor começou trazendo uma palavra, falando referente a se você não conquista, se Deus não está comigo. Sim. Né? E aí eu estava vendo aqui no próprio texto de São 6, né, no capítulo 1, onde Paulo ele fala, né, referente por essa razão, capítulo 1, versículo 4, ele diz, 2 Tessalonicenses, diz assim, por essa razão, nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e à fé demonstrada por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Então, quer dizer, em vez de murmurarmos ou reclamarmos, temos que fazer o contrário. E eu peço desculpa por ter interrompido, porque isso me traz muita lembrança do meu pai, porque ele não é ainda. Na verdade, eu sempre digo que ele é, mas não sabe. Sim. Por causa das atitudes que ele toma. Porque, certo momento da nossa vida, né, a casa do meu pai caiu no geral. Física? Fisicamente falando. A casa caiu, estava numa construção do domingo, derrubou um batistaca, moveu o solo e derrubou o muro da altura dessa parede aí, uns 7 metros de altura. Caiu em cima da casa do meu pai. E a única coisa que ele perguntou, ele falou assim, perdeu tudo. Aí, ele, no telefone, ele perguntou, e a minha esposa? Está no hospital. Mas ele falou, mas como ela está? Machucou. Quando ele chegou, todo mundo no desespero olhando, porque a foto foi muito feia de ver, parece que foi um terremoto. E aí ele olhou tudo, eu falei, e aí, pai, agora? Ele falou, agora mesmo, porque está todo mundo começando. Exatamente. E eu fico maravilhado com o jeito dele. Hoje eu falei com ele, porque sempre eu pergunto para ele. Falei, aí, pai, como foi o dia hoje? Ele falou, maravilhoso como Deus. Pronto. Isso aí é uma qualidade muito especial, porque depois que Israel saiu do Egito, então eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, sabe? Então, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E começaram a caminhar, mas as lembranças daqueles panelão de comida, lembrança daquela vida lá, a lembrança da vida começou a voltar. O primeiro problema que aconteceu, que foi chegaram de frente para o Mar Vermelho, primeira coisa foi reclamar. Trouxe-nos aqui para morrer, tirou-nos de lá para morrer aqui na mão do Egito, do povo. Então, para você ver que... Agora, só lembrando, então não era ali Deus abençoava a nação inteira. Mas na hora que Deus decidia, por causa da murmuração do povo, às vezes amanhecia milhares de pessoas mortas. E a Bíblia diz, pereceram no deserto por causa da murmuração. Murmurando contra Deus. Deus abre mar, Deus opera maravilha, Deus derruba o gigante, Deus derruba Golias, Deus dá 7 voltas e derruba a muralha de Jericó. E o pessoal vai vendo milagre, o pessoal está com fome. Eu estou com fome, aí Deus manda maná. Eu estou com sede, aí Deus manda água. Eu estou com alguma coisa, tem tudo num deserto. Eu estou sem roupa, Deus dá roupa. Eu estou sem sandália, sandália não acaba. Sabe? Então Deus é o médico, Deus é o médico, é o assistente social, Deus é a que faz a própria supervisão, que cria a lei, que faz a supervisão da lei,
que julga as causas. Então o próprio Deus estava no controle de tudo e o povo dizendo assim, não, tá ruim, queremos um homem no futuro. Então tinha hora que morria um monte por causa da murmuração. Mas aí, por isso que Tiago pega uma palavra e diz assim, olha, a língua é um mundo de iniquidade. Ele expressa mundo, ou seja, um mundo de pecado. Uma língua não controlada pelo Espírito é pecado ao abrir a boca. Por isso que nós temos que ter um entendimento. Pessoas que não têm Deus e não são lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro e não têm uma comunhão com o Espírito Santo, com a pneuma de Deus, a tendência é o que está no coração expressar com a boca. Do que o coração está cheio é aquilo que você fala. De boca fechada. A minha pergunta está em tona, está em aberto ainda. Para não pecar com a língua, somente sendo dominado. Opa, peraí, ainda está chegando. Como é que é? A língua é só sendo dominado por Deus. É verdadeiramente se entregar, né? Se negar a si mesmo, como diz o próprio Cristo, porque você tem que permitir que o seu eu interior cresça e você, exterior, diminua mesmo, por consciência. Senão não tem outro. É só a cabeça do Espírito Santo. Como é que é? É só a cabeça. Opa, olha a expressão que ele falou. Opa, peraí, essa palavra, isso aqui, tu foi, concluiu um cabresto. E o que é que o cabresto significa? Segura, fala, por favor. Tu viu o que ele falou? Segura e fala. Ele falou cabresto. O que é que o cabresto faz? O que é que o cabresto faz? Eita, o que é que o cabresto faz? Segura, vai. Ele freia a língua. Vai. O que é que o cabresto faz? Segura aí, irmão. Ele não permite, ainda que queira fazer. Controla, isso, o cabresto controla. É isso. E você? O que é que o cabresto faz? Vem para a esquerda, vem para a direita. Puxa, cabresto. Agora, eu já te entrego. Eu pego aqui a palavra. Eu peguei só para fazer isso, para dar um ênfase nisso aí, que é exatamente isso. Você concluiu. Muito bem. Você só consegue dominar a sua língua, marca aí, se você manter o seu falar sempre debaixo da direção do Espírito Santo. Marque aí. Mantendo o seu falar sempre debaixo da direção do Espírito. É aí que você vai entender se a pessoa tem comunhão ou não com Deus pelo que ela fala. Então, ela pode ser o que for. Pelo que ela fala, você sabe se ela tem comunhão com Deus ou não. Glória a Deus. Aleluia. Marque aí, que aí é sensacional. Ok? Marcaram? Desculpa, pode falar, professor. Sim. Vocês sabem quando... Versículo 3. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, de Jesus, seja maldiçado. Então, a gente fala pelo Espírito de Deus. Aí é criado a língua, a gente fala aquilo que o Espírito Santo nos convém. Por isso que nós temos que manter o nosso falar, segura aí do que você está falando, sempre debaixo da direção do Espírito Santo. Porque se você não fizer isso, você pode manter o seu falar da sua própria língua, falar seu próprio conhecimento, falar com sua própria intelectualidade, com a tua própria experiência. Vai marcando aí porque o pessoal engana as pessoas. E terceiro, o diabo também pode usar a tua língua. Nesse sentido que devemos pedir sabedoria. Dom de discernimento, de espírito. Por nós mesmos falamos coisas que não deveríamos. Sim, senhor. Pedindo sabedoria e discernimento fica muito mais fácil. Quando você faz... Sabedoria, mas as situações têm que ser certas. Mas é porque... Então, mas a sabedoria, o discernimento é o que eu entendo. O discernimento é necessário, realmente. Mas ser sábio também. Porque às vezes você só tem discernimento, você sabe, não adianta. Aí você só vai ser sábio nas situações. Eu digo isso porque há situações. Né? Volta o que você está falando, que tá legal, mas todo mundo tem que pegar o que você está falando. Vai de novo.
Repete, você não pode só tratar com ele. Tem uma classe aqui inteira. Vai lá, vai de novo. Vai, de novo. Não, o que eu disse é que a gente precisa orar e pedir sabedoria. Sim. Isso foi discernimento. Você, o irmão que estava falando, falou, não, mas se não tiver sabedoria, não, tem que ter sabedoria. E se você não tiver sabedoria em várias situações, você não consegue resolver situações. Então você precisa ter discernimento e a sabedoria para cada situações. E muitas vezes nós não temos. Então a gente tem que buscar e orar. O Provérbios fala sobre sabedoria, né? Eu estou lendo um livro que comprei aqui do pastor e você me fez. Eu sou obrigado a comentar porque eu estou lendo o livro. Amém. Hoje ainda. E ele está falando de Eclesiastes e está falando assim: a vida é uma bobagem, né? E comprei Caifás. Sim. E ele está falando, Salomão, ele está falando referente a isso, no livro de Eclesiastes, que tudo é vaidade, de vaidade, é justamente porque ele entendeu que não é só sabedoria, porque Não. ele entendeu que a sabedoria sem a obediência é um cavalo sem cabeça. Exatamente, mas é nesse sentido mesmo. Mas os muitos vai precisar falar. E aí, se não tiver sabedoria, Não é um só, é um conjunto. Mas é um conjunto. E mesmo que você fale, Mas não tiver discernimento, não adianta nada. mesmo que você fale, o manter tem que estar debaixo do Espírito Santo, senão você vai falar o que não deve falar. E principalmente na hora do nervosismo. Sabe aqueles 5 minutos que nós temos essa de, meus 5 minutos. Não, olha, meus 5 minutos. Vai, ele pode. Pastor Alexandre, Deus abençoe, graça e paz, Deus abençoe. O pastor está mandando a paz aqui para vocês todos, tá? Você fala desses 5 minutos, não foi o que Paulo fez depois que arrependeu do Marco, né? Bastante, pelo fato de ele ter lançado o caboclo lá, te entregue para Satanás. Nesse momento aí, não foi um momento de 5 minutos que Paulo perdeu. Como é a pergunta? Eu não ouvi, perdão. Tem um texto que Paulo ele pega e fala, ele entrega o corpo a Satanás de um homem, porque o cara está pecando, e não quer se acertar de jeito nenhum. Aí a história é longa, ele conta, resumindo o que é mais. E aí Paulo fala, entrego-me a Satanás para que sua alma seja salva. Mas depois ele se arrepende lá na frente, né? De ter feito tal coisa, né? Aí o que Não. De raiva pelo cabra Não, aí está escrito, não poderia existir inspiração nisso, né? Aí é um outro caso, porque era um povo ali, ele estava ali, eu até convido todos vocês a lerem um pouquinho a carta. Isso, é porque, é que acontece? A passagem, o povo estava muito, ali tinha um momento em que Paulo foi muito duro, mesmo sendo usado pelo Espírito Santo. É o que ela, agora, porque eu quero pegar isso, para falar, então, eu posso ser duro, sim, mas não matando a pessoa. Com sabedoria, com educação. Entendeu? Aí Paulo foi duro. Aí, com essa expressão, ele foi duro. Mas a história deles estavam se convertendo. Paulo pregou para eles se converteram para a graça, pararam das práticas do judaísmo e outras pessoas, eles começaram a acreditar nos judaizantes e começaram a querer, os caras vinham, evangelizavam novamente, voltavam, e eles estavam querendo voltar, viver na graça e na prática do judaísmo. E querer voltar a guardar sábado, voltar a fazer a circuncisão. Aí Paulo falou assim, Aí Paulo que ganhou, Paulo que pregou, Paulo que pastoreou, que cuidou, que ensinou. Falou assim, se vocês continuarem assim, o que é que acontece? Eu vou... Essa história está em Gálatas. Você pode ler Gálatas, que é uma carta muito boa. Na verdade, ele é um homem, né? Mas aí também Mas ele estava... Eu posso só falar uma coisa, você segura aqui, por gentileza, para mim concluir o pensamento? Ele não foi sempre assim. Foi só para aproveitar que você falou isso, mesmo ele tendo o Espírito Santo. Ela fez uma pergunta, e na hora de falar, eu tenho que falar, eu preciso falar, eu tenho que falar, mas eu tenho que saber como falar. Eu tenho como falar de uma forma áspera,
machucar as pessoas, e eu tenho como falar com sabedoria com o Espírito Santo que está dentro de mim, como falar. Aí eu te entrego. Depois que eu aprendi muito na vida, ninguém recebe, por exemplo, um curso para educar filho. Pode ser o que for. Eu tiro por mim, estudei tudo e foi a mesma coisa que nada você educar filho. Porque todo dia muda, as crianças todo dia mudam. Ninguém é bom. Então, todo dia está mudando com uma coisa, todo dia é uma coisa diferente. Aí você fala assim para ele assim, uma coisa é você chegar e dizer assim, você está com o Espírito Santo, você, eu não já falei para você, seu ignorante, seu estúpido, você não sabe, você é um nada, é ninguém, é um imbecil, é um burro. Não, mas olha só, e eu posso perguntar, e eu não poderia falar as mesmas coisas de uma forma diferente? Sim. Agora, como eu falaria? Como eu falaria? Vai lá, me ajude. Não. Essa atitude você foi desprovido de inteligência. Não, também não. Não, olha, não é fácil, tá? A vida real não é fácil. A vida real na prática não é fácil. E ouço o que eu preciso falar. Será que você consegue? Vai, peraí, tá chegando. Hã? Tá chegando. Não, mas tá chegando, mas ainda eu acho que não seria. Vamos. Parabéns. Você fez tudo da maneira que eu não deveria ter feito. Aí você está sendo cínico com ele. Aí ele vai falar, meu pai é muito cínico, muito cara de pau. Não, é igual lá em casa. Se for filho. Né? Aí eu falo assim, ô, bonito. Aí o meu filho fala, né? Se pegar na sala, ele fala assim, esse bonito, não, pai, não é esse bonito que ela está dizendo. Ela está dizendo o contrário. Tipo assim, é psicologia reversa, Aí eu falo assim, ô, tira aquela toalha que tá ali, tipo, né? Aí ele fala, pai, não é esse bonito que ela tá falando. Beleza, não. Eu tenho não é esse bonito. mas Posso só comentar uma coisa aqui? Rápido, eu entrego para o senhor. O que nós estamos tratando aqui é muito importante, porque a prática... Eu fiz aqui uma expressão rude, que eu já falei, só que aí depois eu fui para o filho e pedi perdão. Perdoe pela forma que eu falei, me desculpe. Todas as vezes que eu ultrapassei, eu pedi perdão. Todas as vezes que eu falhei, que eu percebi no excesso, eu pedi perdão. Como esse exemplo que eu dei aqui. Eu pediria perdão logo em uma sequência. Sempre fiz isso. Olha, eu acho que a forma não foi a forma certa de falar com você. Mas só que eu fui aprendendo, né? Eu comecei a falar para vocês que não vem com manual de tudo, com a vida pronta. A vida ela vai se desenrolando, né? Então, o que eu quis focar para vocês era qual seria a forma debaixo do Espírito Santo para falar a mesma coisa, porque quando eu faço assim, ele diz assim, isso não, esse meu pai não tem temor a Deus. Como é que ele me trata desse jeito, depois, por exemplo, está pregando no púlpito, gera um contraste, e é uma realidade. Eu conversei muito com meus filhos. A gente trata assim, e depois a gente tem conflitos com a comunidade, né? Porque isso tem que ser um reflexo de tudo. você está falando isso, é o que mais tem problema dos crentes. Eu falo isso porque eu não colocar no panorama. O seguinte, sempre conversei com ele. Sim. Sempre conversei. Mesmo ele errado, sempre estava na feira, ele estava virado, foi lá. Aí ele parou o carro no meio da rua e tinha um cara na frente dele, atrás dele, que ele estava saindo para o carro na rua, abriu a porta e eu tinha ele na hora. Aí ele falou, vai, Rígido, não estava aí, nada. Eu cheguei para ele assim, Rígido, você fala aí. Não, nem você não foi lugar, não sei se você passa com tal. Eu com medo do carro. Se você vai tirar o carro daqui agora, nesse instante. Ele não vou tirar. Ele não sou cara de luz. Eu estava no rosto dele, não gostei. Sim. Eu estava no rosto dele, ele parou. O negócio vai fingir, eu ligar o carro, tirar o carro daqui, estacionar o carro. Ele olhou para a cara assim, feio. Não, e agora? Vamos sair. Voltar e deixar a nossa casa. Ele parou, ele não esperava isso. Sim, essa reação, né? Ele deu um estalo. Esses 5 minutos ele
Se você der lugar mesmo, não é à toa que Judas tomou uma decisão rápida, né? Aí a Bíblia diz, e entrou o diabo, e está assim escrito, ó. Ele cala a boca, E depois, como é que você começa? pediu perdão pra ele pediu perdão. Exatamente. Aí não, aí segue a vida, né? Aí vocês fizeram certinho. Agora, a Bíblia diz, e entrou o diabo em Judas, no momento para ele poder trair Jesus. É no momento de fraqueza que o diabo atua na gente. Não foi consequente? Como? Ele começou pegando uma moedinha, Não. e aí depois chegou... Nada, que moedinha que nada. Que moedinha que nada. É o diabo puro mesmo. Não, sim. Assim, não foi Não, uma mas questão não. de... Sim, o diabo puro, Judas era caráter. Judas não tinha caráter. E é onde o diabo entrou. Exatamente. Então olha, se você não tem caráter para trabalhar com dinheiro, não vai, não mexe. Você não tem caráter. Caráter é uma coisa. E caráter é você ver aquilo e dizer, não é meu. Você pode estar passando fome, não é teu. Isso é caráter. Entendeu? Não é teu, você não pega, não é? É uma questão de formação, de fé, de crença, de acreditar. O Espírito Santo está com você. Ele está vendo que você está pegando, cara. Entendeu? É isso, é caráter. Entendeu? Então isso é. Então, Pegava, às vezes, fazia Pix, o cliente pagava, não tinha, estava fazendo o cliente pagar no Pix dele para não pagar no Pix da barbearia ou no cartão da barbearia e o dono descobriu. Sandro, peraí, deixa eu falar com você. Sandro, é só ligar no meu número aqui, tá bom? Pastor Alexandre está aqui, falando mais do que nada, tudo, hein, ó. Ó, o cabestro, controle e freio a língua. Ó, o pastor falou do cabestro, que legal aí. Vamos lá. Aí, como faria, Aqui, ó, o pastor falou exatamente. Muito bom. eu tenho 3 enteados, né? 2 enteadas, todos são casados, e o mais novo ficou comigo até os 18 anos. E lembro que estava com 13 anos, e eu acho que ele mais ou menos nesse nível que você está falando aí. Ele ficou na bola na escola e eu não quis perdoar. Sim. Aí ele chorou e falou para mim assim, posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Aí ele falou assim para mim, se fosse um jovem da igreja, você ia falar isso? É verdade. E nesse dia nunca mais eu passei por essa situação. Eu acho essa maturidade ela é muito importante. Mas eu queria uma resposta do que eu falei com vocês. Vamos falar, né? Não, eu falei daquela forma, como você falaria as mesmas coisas de outra forma. Opa, amor já mudaria, porque eu falando com amor, jamais eu seria áspero. Deixar o Espírito falar, né? O Espírito Santo agir. Por isso que tem desmento dessa Olha, deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui rápido, calma. Sabe, nós somos muito egoístas. Deixa eu falar aqui para vocês. Sabe por quê? Porque às vezes eu falo isso, só que eu não sei como é que está o estado emocional da pessoa e como é que ela está naquele momento. Então, às vezes é melhor você não falar nada, igual você comentou aqui, ficar quieto, calar, é que se ganha mais. Deixar passar, para depois todo mundo estiver em paz, tranquilo, engole o sapo que eu estava falando aqui anteriormente, para você depois seguir essa sequência de... Porque depois você vai ter mais... Porque você perde a razão. A razão, ela muda. Quando você está com a raiva, você entra em um consenso de ódio misturado com decepção e a boca fala o que você pensa e a boca não pode falar tudo que pensa. Essa era a minha que eu estava com peito. Comecei a falar e entender. Ela fazia exatamente. Ela sempre falava assim, ela falava assim, quando eu quero corrigir meus filhos, eu não corrijo no mesmo dia. Como assim? Não. Ela falou, não, se eu corrigir no mesmo dia, vai dar ruim. Aí eu perguntei como será que faz. Deixa passar quando eles estiverem bem felizes, e está todo mundo muito contente. Aí Isso mesmo. Faço o meu texto, ela fazia ler o texto, filhos, obedecer, mas ela lia o texto, e depois que ela lia, ela dava um corretivo. Ela falava assim, doía mais em mim que eles corrigiam. Dói. Quando você não tem
Entre o amor do que você falou. Agora, ok, chegamos no denominador comum. Agora, qual a forma? Entendeu? Aqui, porque ali eu só machuquei, eu só acusei, só apontei. Mas qual seria a forma de você falar? Eu falei que ele ficou segurando um acontecido lá, né? Eu falei que ele estava de manhã na oficina, de sair da garagem e me arrumar. Isso foi 7 horas, 8 horas, já estava no centro. Aí eu então chego na oficina, 5 horas da tarde, levou uma peça lá, o carro lá. Ele não falou nada. Sim. Não falou. Mas ele sabia que tinha ralado no carro. Sim, não falou. Os caras olhou para mim, não foi eu não, já chegou assim. Não, talvez ele foi para a igreja, alguém ralou lá e tal, mas não foi comigo. Por isso que eu olhei já. Mas assim, eu já pego essas coisas. Mas agora o que eu quero é como isso. Você alugou o carro? Por que você não falou para mim? Por que você não falou para mim logo de manhã? Eu falei, não falei, não, isso está errado. Porque eu cheguei lá, eu cheguei, assim, eu olhei aqui, os caras acharam que eu ia usar eles, que eles tinham ralado no carro, ali, não, uma nova, outra. Mas, pessoal, foi você tinha que falar para mim. Aí eu falei, mas isso não pode acontecer, independente das coisas, tanto nossa de fora. Se você tiver com o bem de alguém de fora, acontecer qualquer coisa, você tem que assumir a responsabilidade e falar, ele achou, brincou, alguma coisa. Como você finalizou isso? Pessoal, não se faça mais isso. E é declarado. Pode ter o tamanho sendo prejuízo. Se for pequeno ou grande, assuma a sua responsabilidade. Eu falei assim para ele. Um foi para um lado, outro foi para o outro? Não teve um abraço nenhum. Não tem nada. Eu falo assim porque depois de um feedback desse, tudo bem, meu filho? Dá um abraço aqui. Porque o abraço tem o poder. Tem o poder. Mas ele viu que eu não falei com o rádio. Não, sim. Eu não vou me importar com isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Vem aqui. Que lado está teu coração? Então vem cá. Aí, depois de um negócio desse, você pega e faz isso aqui, ó. Coração, coração. Tá bom, filhão? Coração. Eu te amo, tá, filhão? Amém. Um abraço. Mas fala depois para mim as coisas todas. Sou seu amigo. Tem que passar essa confiança, né? Tem que passar, porque... Exatamente. Porque quem não teve filho, o meu já bateu umas 3 vezes. Eu chegava, estava batido, eu já sabia que era. Eu falei, mas rapaz, mais ou menos igual todo, o cara tá lá batido. Eu falei, pai, deu uma batidinha lá. Manda arrumar. Aí um dia, um outro bateu feio. Eu vou só aproveitar, porque foi muito importante essa sua colocação. Eu tinha um Vectra. Eu gostava daquele carro demais, daqueles da cor de... Como é que chama? Aqueles... Com a cor cinza, chumbo. Bonito, gostei de ser um carro maravilhoso. Aí todo mundo indo para a igreja, aquela coisa toda, o mais velho. Não sei o que, tal. Falei, vai lá, filho, tira o carro, fica lá, espera a gente e tal. Daqui a pouco, entra os 2 meninos no carro, rua apertada, estaciona o carro na frente, lá, você já sabe como é que é, não, que é rua. Tal. Foi fazer uma virada lá, arranhou de uma ponta a ponta. Na hora de ir para a igreja, na hora de ir para o culto, entendeu? Na hora do culto, eu ia pregar, aí ele chegou, puxa vida, meu Deus do céu. Aí falou, pior que ele sabe que eu gostava, né? Não gosto muito de carro, não sou muito. Mas aquele eu gostava, aquele carro especificamente, eu nunca gostei de carro. Assim, mas aquele eu tinha um gosto, sabe? Vocês sabem aquele Vectra? Já? O sedã mesmo. Aquele tubarão, bonito. Não, Vectra. Vectra. O Cuprindão, parece que aquilo ali parece que era muito o carro da minha vida, entendeu? Que ali, até hoje eu gosto daquele carro, não sei porquê, daquele estilo de carro, modelo. O grandão, sabe? Bonito, confortável, nunca tive carro tão confortável como aquele, né? Bom, aí na hora que eu desço, aí eu olho, os 2 dentro do carro lá, aí eu falei... Jesus. Aí a minha esposa falou, meu Deus, o que aconteceu? Os 2 meninos estão lá dentro. Bateram o carro. A minha preocupação é com quem, com como. Aí eu falei, pai, eu bati no carro. Falei, tá bom, filho, passa para o outro lado, deixa que eu vou dirigir. Não é todo pai que vai falar isso, entendeu? Passa, assim mesmo, passa para o lado do passageiro que eu vou dirigir. Eu falei, mas vamos mandar arrumar isso aí depois. Falei, fica tranquilo, pai, filho. Só arranha carro e bate quem tem.
Mas é pura verdade. Só bate e arranha. Eu agradeço a Deus por essa batida. Porque arranhou o carro, porque eu tenho carro. Acabou, você muda até o sentimento ali dentro, porque eu ia pregar, imagina. Você que nada, rapaz. Exato. Na mesma hora que ele comentou com a pessoa, ó, termina comigo, a confissão do meu filho, ou foram vocês, tem dado, já para ficar tranquilo mesmo. Exatamente. O problema é que pode fazer serviço de paz aí, não tem nada. Muito bom. Pastor, também a sua atitude mudou da forma de tratar, por ele ter assumido o erro dele. A falha dele. Não, eu sabia, mas eu só não colocava o carro como maior do que eles. Você entendeu? Nunca. Os filhos sempre são mais importantes de qualquer coisa. Nunca quebre nada pensando que é mais importante do que você. Então, sempre fale que fez, que quebrou e tal. Crescer assim. Então, ó, quebrei, fiz isso e tal. Então, tá bom, arruma, faz e tal. Bateu, graças a Deus, filho. Graças a Deus está arranhado. Graças a Deus, porque eu tenho um carro. Imagina um monte de gente, meu Deus, me deu uma bicicleta, me deu um carro, doido para que arranhasse. Sabe, a gente muda a cabeça. Lembra a forma que eu falei como falar? Agora quer que eu fale uma coisa para fechar? Você chega e fala tudo isso que eu falei aqui porque o quarto estava bagunçado. Aí você falou tudo aquilo. Qual seria a forma de você falar? Olhar para o teto. Como o teto está branco, o teto está organizado, bacana. Sabe, puxa vida, vamos dar uma arrumadinha. Aqui nesse teto está legal. Em vez de você focar, você desfoca. Sentimentos dele. Exato, é diferente. Oscila muito, entendeu? Então, entendeu? Tipo, vamos dar esse exemplo para ele. Você faz mais, você pratica mais, você faz mais do que falar. Você pratica mais, você dá mais o exemplo ir lá e fazer do que você cobrar, do que você... Cuidado que eu já vi uma vez. Palavras mudam, atitude conquista. É. Então, você tem a atitude, de repente, de fazer algo com ele para poder mostrar isso, você conquista mais do que você falar. Sim. Você vai bastante. Escute aqui, pessoal. Mas Olha. é exemplo, né? Aquilo que você já falou que quando fala que somos egoístas, a gente não sabe como é o outro. É. E você acabou de mexer. Porque eu lembro que a primeira vez que eu fui para o encontro com Deus, eu peguei o carro do meu pai emprestado para ir para ele. E veio um endemoniado, porque só pode ser do que palavra, porque não sei de onde apareceu, como apareceu. Um moleque bateu, acabou com o carro. Eu só tive. E aí, todos desesperados, eu nem vou mais para o encontro, eu vou voltar para casa. Estava eu e um amigo. Aí liguei para meu pai, ele estava almoçando com a minha mãe e a minha hoje esposa no shopping Interlagos. E aí eu liguei para ele e falou: foi? O que aconteceu? Ele sempre fala brincando, ele fala, pergunta: quem morreu ou bateu? O que aconteceu com o carro? Eu falei: pô, pai, tá de vendo? E aí eu falei para ele: pai, bati no carro. Ele me fez uma pergunta: você tá bem? Eu falei: não. Teve alguém que se machucou? Eu falei: não. Aí ele falou: mas e o carro? Eu falei: tá bom, não consegue, segunda-feira ele se vê. É. E isso mexeu comigo, porque ele me deu, ele não perguntou como foi, ele simplesmente falou: você vai para a sua igreja, você vai para a igreja? Eu falei: ele estava indo, agora eu não sei como vai. Você vai continuar indo, porque não é o carro. Vai fazer o que você saiu daqui para fazer. Exatamente. Foi na sexta. E ele falou: deixa, o carro está atrapalhando a rua. Eu falei: não. Ele falou: então deixa o carro aí. Ele não vai sair com o carro, ninguém vai roubar. Fique tranquilo, vá para essa igreja. Quando você voltar, a gente resolve. Até os dias de hoje. E aí a única coisa que eu quero fazer é estar assistindo o jogo. Eu falei que eu falei: preciso fazer um negócio para ele. Ele falou: só te vejo amanhã. Ele falou: por quê? Você vai para a igreja e vai voltar? Eu falei: não. Ele falou: então passa aqui, porque eu estou assistindo o jogo. Então, a única coisa que Muito bom. é dar um abraço nele e meus filhos. Essa lembrança. Amém. Amém. Pastora Lore, Deus abençoe. Pastor Alexandre está dizendo assim, eu e a pastora Lore chamaria ele para que façamos juntos o que ele errou, depois de dizer que ele é capaz de fazer só com excelência. Pastor ainda fala, pastor Alexandre, também gosto de falar no dia seguinte, tanto como esposo como filho. Ó, legal.
por esperar o momento do nervoso passar. Olha aí que legal. Eu também aprendi isso depois, conversando, e eles, entendendo eles, entendeu? Aí acabou. Aí melhorei da água pro vinho. Aí hoje, sabe o que eu faço? Eu falo mais nada. Deixa quieto. Não, deixa. Não. Teve uma época que minha esposa me estava pequena e falou: você está muito mole com os meninos. Eu falei: não, deixa. Aí teve outra época, minha mãe chegou para visitar. Aí minha mãe falou assim: mas você está muito mole com os meninos. Eu falei: tem que estar. Não, não estou mole, não. Aqui é tudo combinado. Eles me deixam em paz, eu também fico em paz. Entendeu? Não tem que ser um negócio. Não, senão, né, irmão? Vamos lá, vamos continuar. E a forma? Mas eu acabei de falar a forma.